Sou Karina Drummond, do estado de Sergipe, do CBH do Rio Sergipe. Olá, eu venho lá das Minas Gerais, sou Senise Rocha, do CBH Doce. E o nosso hashtag Fala Comitê, nesse momento, está recebendo uma capixaba. Mônica Morim, que é da AGER, o órgão gestor capixaba, que é dona de um podcast, Gestão da Água no Osso. Não é isso, Mônica? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu sou Mônica Morim. Estou aqui hoje para falar do podcast Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso, como ele é mais conhecido. Quem mais participa desse podcast? Então, nesse podcast nós temos dois entrevistadores, eu e o Paulo Paim, que é gaúcho, né, e tem uma grande experiência aí com a gestão da água no Brasil também. Como é que surgiu essa ideia de lançar, de ir para as redes sociais falar de gestão? Então, a ideia surgiu porque nós dois queríamos compartilhar nossos conhecimentos, nossas experiências, nossos aprendizados ao longo já de algum tempo trabalhando com gestão da água, o Paulo Paim muito mais tempo do que eu, né? E a gente queria compartilhar, né? A gente achou que poderia contribuir mais com as pessoas usando essas ferramentas que hoje são muitíssimo utilizadas na internet, né? Como os e-books, os cursos online e os podcasts. Então, nós resolvemos começar pelo podcast. Eu fico encantada, eu tô com um projeto de um podcast também lá para Sergipe. E aí, quando eu vi, a temática do podcast foi o que me chamou a atenção. O porquê? Gestão da água no osso. Não é? Gestão da água no osso. Explica. Me fala um pouco da escolha aí desse nome. Então, gestão no osso é uma espécie de jargão que o Paulo Paim usa muito, né? E eu já tinha ouvido isso, né? Desde que eu conheço ele, já faz alguns anos. E eu achava isso muito legal. Ele dizia, isso é gestão no osso. E às vezes ele falava isso e batia na mesa, assim. O que isso quer dizer? Isso é gestão na prática, né? É gestão de verdade. É alguma atividade, alguma ação de gestão que realmente faz diferença. E quem tá? geralmente vocês chamam para conversar? Então, a gente começou, não tem um ano ainda, né? Mas vai fazer um ano em novembro. E a gente está convidando pessoas que têm histórias para contar, né? Pessoas, atores que fazem parte da história da gestão da água no Brasil. Então, a gente tem chamado profissionais, representantes de comitês de bacias hidrográficas. A gente chama também pessoas que representam os estados brasileiros para saber como é que está a gestão em cada um dos estados. Enfim, são assuntos diversos que estão relacionados com a gestão da água e a gente está sempre interessado um pouquinho assim nas histórias, nos bastidores, naquilo que a gente normalmente não fala nos encontros técnicos, né? Essa seria aí o mote, né, dos assuntos que são tratados lá no podcast. Não teria aquela cerejinha do bolo, né? De vez em quando levar ali um convidado que diz, essa temática aqui é bom levar esse convidado para a gente dar uma instigada para ver se a gente consegue que um plano de bacia saia em determinado local, né? Isso aí, instigar é uma coisa que a gente faz bastante, né? A gente acaba nas conversas refletindo também, por exemplo, sobre aquilo que está posto, aquilo que é sempre feito de determinada forma, mas que a gente precisa repensar para fazer diferente. Vocês também entrevistam comunidades tradicionais, sociedade civil, usuários ou só mesmo para a parte mais acadêmica? Como Não. Aliás, assim, de acadêmicos, né, professores da academia, nós temos um episódio publicado e vamos gravar um no início de setembro. A maioria são técnicos, né, são pessoas que trabalham com a gestão da água. Não é exclusivo de academia, Tem não. uma pessoa que passou por aqui, por essa bancada, que eu fiquei apaixonada, foi Zé do Paraíba. Olha, Ele é uma boa ideia. Ontem encantou com a forma que ele falou sobre os comitês, sobre os mananciais, e a linguagem que ele apresentou foi muito interessante. Para um podcast, fica aí uma sugestão e uma dica, porque eu acho que é bem interessante. E principalmente o podcast, você tem a oportunidade de levar, né, para diversos segmentos, principalmente ao conhecimento da importância de um comitê,
E muitas pessoas, a gente não consegue, né, Sinise, chegar a todos a todos os cantos do nosso Brasil que a gente tem aí afora. E aí, com um podcast se somando com essa pauta, eu acho muito interessante. Com certeza, com certeza. Está registrada aqui a sugestão que você deu. Mônica, o podcast ele tem uma função muito mais de áudio, né, nas plataformas de áudio. Mas vocês, me parece que depois de publicar nas plataformas de áudio, também o vídeo é publicado? A gente publica ao mesmo tempo. Ao mesmo Numa tempo? plataforma de áudio, a gente tem utilizado o Spotify e no vídeo no YouTube. Então, a gente tem um canal no YouTube que chama Águas de Todos. Na verdade, o podcast ele faz parte de um projeto maior que chama Águas de Todos. Então, no YouTube, o canal tem inclusive esse nome. E no Spotify tem o nome Gestão da Água no Osso. Então, ao mesmo tempo, é quinzenal, né? Os episódios são publicados quinzenalmente, sempre às quartas. Quando atrasa um pouquinho é quinta, por exemplo. Hoje é dia, mas como a gente está aqui, eu estou aqui na Incobe, então vai sair amanhã. Então, sempre às quartas ou quintas, às 19 horas, a cada 15 dias, o nosso episódio é publicado no YouTube e no Spotify. Como você disse, Paulo Paim é uma sumidade no assunto. Sim, sim. Né? Para você, como é que está sendo essa experiência de conhecer essas histórias das governanças de água pelo Brasil? Olha, para mim é extremamente enriquecedor, é uma oportunidade que eu valorizo muito porque são aprendizados, né? É um aprendizado de uma forma diferente, que não é sentado lá na universidade, que não é num curso de mestrado ou doutorado, mas é trocando ideias, né? Trocando experiências com pessoas que vivenciaram, que construíram a gestão da água no Brasil e que tem muita coisa a nos ensinar. Então, assim, para mim tem sido um aprendizado, é um episódio atrás do outro com distintos aprendizados. Mônica, nosso tempo já se esgotou, foi um prazer recebê-la aqui e parabéns pela iniciativa. Eu acho que quando a gente ocupa esses espaços, a gente propaga ainda mais a nossa mensagem, a governança, a gestão de recursos hídricos, ela tem que atingir outros públicos, né? E vocês têm feito isso, né? Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto, anotada a sugestão, e muito obrigada a vocês. Obrigada.